Eu tô nervosa. Bom, primeiro eu queria agradecer a presença de vocês, né? A presença das mulheres do Meia, a presença das senhoras de Vista Alegre, que é sempre uma honra recebê-las aqui, né? A gente mata um pouquinho da saudade de vocês e acompanharam a gente por tantos anos, né? E é um prazer. Bom, eu confesso que quando falaram que eu ia pregar no culto das mulheres, eu comecei a ficar nervosa, porque eu já preguei uma vez, mas eu acho que eu era adolescente. Foi numa reunião também de jovens, e tem muitos anos, né? Muitos anos. Eu peço que vocês orem por mim. Eu não tenho pretensão nenhuma de ser pregadora, não tenho esse chamado na minha vida, mas eu creio num Deus que capacita quem chama. E eu creio num Deus que qualifica quem se compromete com Ele. Então eu creio que Deus vai falar com você nesta noite, através da minha vida. E o meu desejo é esse, que eu seja canal de Deus para falar através dele para vocês. Amém? Eu vou abrir a Bíblia, né? A gente vai ler um texto bem conhecido que geralmente em culto de mulheres, a gente sempre, as reuniões sempre falam desse texto, mas nós não vamos nos ater muito a ele. É Provérbios 31, versículo 10 ao 31, é a passagem da mulher virtuosa. Uma passagem bastante conhecida e eu gostaria de ler com vocês. Provérbios 31, versículo 10. Na nossa Bíblia, né, na versão internacional, o título dado foi A Mulher Exemplar, mas é conhecido como A Mulher Virtuosa, né, nas outras versões. Eu vou ler. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Todos os dias da sua vida, escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de sua casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra, com o que ganha planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo, e a sua lâmpada fica acesa durante toda a noite. Nas mãos, segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho puro e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento, entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que tem o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigada, Deus, por este momento. Deus, obrigada por todo este culto. Deus, que Tu preparaste, Deus, antes que nós pensássemos em fazê-lo. Deus, Tu já sabias, Deus.
Todos os nossos dias, ó Deus, estão contados, ó Deus, e escritos nas tuas mãos, ó Deus. Tu já sabíamos que estaríamos aqui te louvando nesta noite, Senhor. Te peço, ó Deus, que neste momento, Senhor, tu uses a minha vida, Senhor, como canal do teu fluir, ó Deus. Eu acredito, ó Deus, que tu queres falar, ó Deus, com mulheres aqui nesta noite, assim como tu falaste comigo, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, esse texto, né, ele por si só já é, né, uma pregação. Ele fala da mulher que trabalha, da mulher que tem prazer, né, em cuidar da sua família, que acorda cedo, e muitas de nós aqui também acordamos, né, de madrugada. O que me chamou a atenção nesse texto, antes de seguir realmente para a própria mensagem, é que fala que essa mulher, ela sorri diante do futuro. E isso me chamou a atenção porque hoje em dia, né, no nosso mundo, o futuro nos dá medo, né? O futuro é incerto. A gente não sabe como será o dia de amanhã, né? E Deus sabe que o homem por si só ele é ansioso. Por isso que a Bíblia está cheia de mensagens: lançai sobre ele a vossa ansiedade, né? Tem a mensagem de Mateus que fala: não vos andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque Deus sabe que o nosso coração é ansioso. E essa mulher aqui de Provérbios, né, Salomão relata que ela sorri diante do futuro, ou seja, ela não se amedronta, porque o futuro a Deus pertence, né? Então isso me chamou a atenção. Quando a gente tem medo, quando a gente tem ansiedade, geralmente a gente se trava, né? A gente para diante daquele desafio. E essa mulher não. Por isso que ela era uma mulher exemplar. E que nós possamos aprender com ela nesta noite. Amém? O nosso tema hoje é sobre a mulher, né? A mulher cristã hoje no mundo atual, né? Quando eu vi esse texto, eu pensei me veio logo à mente. Ano passado a gente foi no circo, né, Skandovski, e a gente viu um equilibrista que andava por uma... Todo mundo já deve ter visto aqui essa figura, aquele equilibrista que anda em cima de uma roda só, de uma bicicleta, equilibrando pratos. E o cara é um artista, né? E eu me vi nessa situação aqui. Eu falei assim, bom, a mulher de hoje, né, a mulher cristã principalmente, ela tem que equilibrar vários pratos, né? É como se fosse um equilibrista. Ela tem que equilibrar a sua vida afetiva, sua vida financeira, sua vida familiar, o seu papel de mãe, o seu papel de filha, o seu papel de profissional, o seu papel de obreira na casa de Deus, né? Porque nós temos os nossos afazeres, estudante, enfim. E nessa nossa vida, nós não somos personagens, né? Cada um aqui é protagonista, ou seja, você é responsável por viver a sua vida 24 horas por dia. Cada dia que Deus te dá, você é o ser principal daquele dia para você, né? Você tem o privilégio de amanhecer todos os dias e sobrepujar todos os desafios que aparecem na sua vida. Então, para introduzir aqui, eu queria compartilhar com vocês uma reflexão que fala muito sobre isso. É uma reflexão sobre um lenhador que eu achei bastante interessante e tem bastante a ver com o que a gente vai falar nessa noite. Havia um lenhador chamado Pedro, tá? É uma história. E Pedro era um excelente lenhador. E a certo dia Pedro foi a uma serraria procurar emprego. E o capataz ficou espantado com como é que eu posso dizer? Com o profissionalismo de Pedro, né? Pedro chegou cortando 10 árvores num dia só e sem cansar, e todos os outros lenhadores ficaram olhando para ele, e como é que ele consegue? E ele foi contratado. E durante muito tempo Pedro foi o melhor profissional. Em determinado momento, Pedro não conseguia mais cortar as árvores como ele cortava antes, assim que ele chegou na empresa. E isso começou a chamar a atenção, tanto dos outros profissionais, como do próprio capataz, né? Então vocês imaginam o capataz chamando Pedro para conversar, né? Em toda empresa é assim, né? Se você não começa a produzir
teu chefe vai te chamar. E o capataz virou para Pedro e falou assim: Pedro, quando você foi contratado, você mostrou tanto vigor, você cortou 10 árvores num dia, e agora você não consegue mais fazer isso. O que está acontecendo? E aí Pedro responde para o capataz a seguinte resposta: eu também não sei. Eu sou o primeiro a chegar e eu sou o último a sair. Eu não estou entendendo o que tem acontecido comigo. Eu tenho me esforçado 3 vezes mais e eu não consigo mais ter o mesmo desempenho. E aí o capataz entendeu o que estava acontecendo e perguntou para Pedro assim: Pedro, qual foi a última vez que você amolou o seu martelo, o seu machado? E aí Pedro baixou a cabeça e, envergonhado, ele não lembrava qual era a última vez que ele tinha amolado o machado dele. Bom, o que eu quero falar com isso? A nossa vida, ela nos desafia a todo momento, né? São doenças que aparecem, são problemas no nosso trabalho, problemas na nossa vida, né, enquanto estudantes, enquanto pessoas na igreja. E a pergunta que eu quero fazer nesta noite é: quantas vezes você amolou o seu machado? Né? O seu machado, ele pode ter várias faces. Se você é uma profissional e você chega numa empresa e começa a produzir e recebe uma promoção e daqui a pouco recebe outra promoção e você está estudando, você está se aperfeiçoando, em um determinado momento você estagna, né? Não produz mais. E aí chega aquela outra pessoa e começa a produzir, e começa a subir, e você olha para ela e fala assim: nossa, só porque é bonitinha, o chefe gostou dela, sabe? E começa a atacar, porque quando a gente não reflete o que está acontecendo com as nossas vidas, a nossa tendência é atacar o outro, é tentar encontrar um defeito no outro, né? E aí eu paro para você e pergunto: desde o dia que você recebeu a última promoção, falando em relação ao profissional, qual foi a última vez que você se aperfeiçoou? E eu estou falando para mim também. Qual foi o último curso que você fez? Nós temos que, enquanto profissionais, nos aperfeiçoarmos. Se eu estou falando em relação à família, o seu machado é o tempo com a sua família. Quando foi a última vez que você amolou o seu machado? Às vezes a gente se depara com tantas situações, a gente vem para a igreja, vai para o trabalho, chega em casa, vai estudar, vai fazer uma limpeza, vai passar roupa, vai lavar, enfim, vai ter uma vida super agitada e a gente não tem qualidade de tempo com os nossos filhos, com os nossos maridos. E em um determinado momento, quando você para perceber, ficou um buraco enorme, uma distância, não existe mais diálogo, não existe mais comunicação com seu marido, não existe mais diálogo com seus filhos, né? E a mesma pergunta eu te faço: quantas vezes você parou para ajeitar o seu machado? O nosso machado, ele pode ser a nossa vida, ele pode ser a nossa vida espiritual, ele pode ser a nossa vida afetiva. Em Eclesiastes 3, queria que vocês abrissem comigo, é só virar a página, é no livro seguinte. Salomão também escreve esse texto, que é um clássico, entre nós. Assim. Eu vou ler. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar
e tempo de viver em paz. O que Salomão nos ensina com isso, né? Um dos maiores problemas nossos, mulheres, é que nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo, não é verdade? A gente, enquanto está botando uma roupa para lavar, a gente já está pensando na pia que está com louça, a gente já está pensando no lixo que está subindo, a gente já está gritando com o filho para descer com a roupa que está lá em cima, no meu caso, né? A gente grita com o marido, olha o Henrique, tá? A gente quer tudo imediato. E pior do que a gente querer tudo no nosso tempo, é que a gente tem um defeito, sabe? A gente quer que as pessoas que estão à nossa volta também sigam o nosso tempo, né? A gente quer que os nossos maridos façam as coisas na hora que a gente quer que eles façam. Eu tenho um exemplo lá em casa que o Walter diz que eu sou igual a minha mãe, mas eu acho que eu não sou, não. Minha mãe, quando fala pro meu pai, tira o lixo, olha, se o bichinho não levantar na hora, acabou, fechou o tempo. Fecha o tempo, essa baixinha é brava, gente. E o Walter diz que eu tô indo no mesmo caminho. Porque filha não rouba, né, gente? Filha herda, o que eu vou fazer? Mas a gente quer sempre que o nosso tempo seja imediato. E nós somos, por tendência, imediatistas. Nós queremos que tudo aconteça naquela hora, né? Essa parte aqui de Salomão, ela no nosso dia a dia, ela não se aplica muito, né? Porque a mulher, ela está um tempo de chorando e ao mesmo tempo ela está rindo. É uma coisa assim, 5 minutos depois a gente muda, né? A gente quer arrancar e a gente já quer ver plantando de novo. E Salomão lá atrás, ele já previa isso, né? Que nós precisamos pedir a Deus equilíbrio, viver em equilíbrio. Como o próprio texto de Mateus que eu já citei, né, 6,34, ele fala: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Ou seja, tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala isso: não é o navio na água, e sim a água no navio que faz afundar. O Rafael está até no navio, ele ia chegar essa semana, ele vai chegar na semana que vem. Mas isso fala um pouco dos nossos afazeres, né? Não são a quantidade de tarefas que nós temos que nos vão fazer sucumbirmos. E sim nós não termos equilíbrios, não respeitarmos o tempo para cada coisa. Então pensem nisso, não é o navio na água. O navio está lá em alto mar, ele não afunda. Agora, se a água entrar no navio, aí ele afunda. Então, não é a quantidade de coisas que você tem que fazer, né? É você ter uma ansiedade extrema, você viver atribulada, viver desesperada por cumprir coisas que a própria Bíblia diz que nós temos que viver o tempo de cada coisa, né? Então, tem tempo de sofrer, tem tempo de ficar feliz, tem tempo de trabalhar, tem tempo de quem gera, né? Na hora de você estar gerando um filho, tem o tempo de você esperar. A criança, ela demora 9 meses para ser gerada, né? E é engraçado porque quando eu engravidei, eu adoro, né, os meus filhos, mas eu queria que a gravidez passasse rápido. Eu queria que os 9 meses, eu falava assim no meu trabalho, eu queria tanto que a criança fosse como num fornozinho de micro-ondas, né? Você aperta o botão e a criança saía chorando, gritando. Mas não é assim, né? Deus prepara o corpo da mulher para receber a criança. Tudo, né, é feito de uma forma tão milagrosa por Deus, né? Deus, se nós pararmos para perceber os mínimos detalhes, né? O detalhe da flor que vai se abrindo, né? Primeiro você planta a semente, você molha aquela semente, você não vê nada, só a terra. E de repente, do nada, a florzinha verde desponta. Num belo dia, que você não sabe quando vai ser, ela desponta. Então, assim é as nossas vidas, né? Não adianta a gente querer que a gente não tenha desafios, né? Não adianta a gente querer que a nossa vida seja um mar tranquilo, né? Aquela coisa bonita, aquele painel que a gente olha e fala assim: nossa, me traz uma paz
Porque Jesus não veio nos oferecer uma vida, né, Jesus não enganou, né, quando ele disse que no mundo nós teríamos aflições, né? Jesus disse, carregue a sua cruz e siga-me, ou seja, todos nós temos uma cruz para carregar, né? Algumas falam assim, a cruz, a vida daquela irmã, e assim, o jardim do outro é sempre mais verde, né? Vocês já perceberam isso? Que a gente sempre olha para o outro e fala assim, nossa, a vida daquela pessoa é tão boa, ela não tem preocupação nenhuma, né? Tudo dá certo para ela, tudo corre bem, a parte financeira, então, meu Deus, como Deus abençoa aquela pessoa. Não é assim. Pode acreditar que aquela pessoa tem uma cruz para carregar. A palavra de Deus não mente, né? Cada um de nós temos desafios para vencer todos os dias. Quando a gente abre os nossos olhos, até a gente fechar novamente, nós temos desafios a cumprir, né? E eu queria falar para vocês sobre 3 exemplos de mulheres na Bíblia que passaram por desafios como nós passamos, mas que elas superaram e que hoje elas são exemplos para nós, né? A primeira mulher que eu gostaria de falar também é bastante conhecida. Ela se chama Ruth. Vamos abrir lá a nossa Bíblia no livro de Ruth. É logo depois de Juízes, no Antigo Testamento. Tem Josué, Juízes e Ruth. É um livro pequenininho, antes de Samuel. Tá dando para entender o que eu estou falando, tá? Mãe, posso ler? A Bíblia fala assim: na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Bom, a história de Ruth a maioria aqui deve conhecer, né? É uma história linda, é um clássico, né, da literatura evangélica. Mas eu queria falar dos desafios que Ruth passou, né, na sua juventude, porque pela história, né, que conta, Ruth era jovem quando Malom morreu. Ruth era pagã, tá? Ruth não era judia, não era israelita, era da terra de Moabe, ou seja, ela era moabita, tá? Ela não tinha o culto ao Deus, né, ao nosso Deus. Ela servia a outros deuses porque ela era de Moabe. Ela não tinha aprendido a lei de Deus na sua infância. E quando jovem, ela se casou com um rapaz de Belém de Judá, que tinha ido para Moabe fugir da fome de Belém. E o nome de Belém, ele significa casa de pão. Mas por um momento, né, Belém, que significava casa de pão, estava passando por um momento de fome. E aí Elimeleque levou seus 2 filhos com a sua esposa para morar em Moabe. E eles contraíram o casamento, seus 2 filhos, com as mulheres daquele local. Na época, na cultura judaica, isso era abominável, né? Um homem contrair casamento com uma pessoa sem ser de Israel, porque eles ficavam entre as tribos, né? Só era permitido casar com mulheres da própria tribo de Israel. E Ruth, pelo que nós vemos aqui, ela se converte ao Deus Todo-Poderoso, né? Quer dizer, o tempo que ela passou com essa família, ela se converteu ao nosso Deus. E aí acontece, né, o que a história mostra, que primeiro morreu Elimeleque e 10 anos depois morreu os 2 outros filhos. E Noemi, a sogra, ela se torna uma pessoa amarga, né, por conta de tudo que ela passou, né? Ela já tinha perdido o marido e perdeu os 2 filhos.
E ela se vê sozinha e ela ouve falar que em Belém Deus estava abençoando novamente Belém, e ela resolve ir embora para a terra dela, porque ela já não tinha mais o que fazer em Moabe. E ela resolve despedir as duas noras, né, para que cada uma delas vivessem a sua própria vida, porque na cultura judaica a mulher ela tinha que ter descendência, né? Então Ruth, órfã, poderia se casar de novo, ter filhos, né? E seguir a sua terra, a sua vida. Só que Ruth, diante desse desafio, né, Ruth, ela decide ir para Belém. E aí eu te pergunto, você pode me falar assim, Simone, mas não é um desafio muito grande, né? Era assim, porque Ruth, a família dela toda ficava em Moabe. Ruth nunca tinha ido em Belém, não tinha ninguém em Belém. Ela decidiu ir por amor à sogra, né? Ela decidiu aplicar a fidelidade, porque ela sabia que Noemi estava muito mal. A gente vai ler, Noemi, ela perde a esperança pela vida, né? Ela perde a alegria de viver, ela perde o vício, né, de esperar em Deus. Ela começa até a blasfemar contra Deus. No versículo 19, a gente vê, do mesmo capítulo, que prosseguiram as duas até Belém, e ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Por que as pessoas perguntavam isso? Porque Noemi tinha saído de lá uma mulher jovem, né, bonita. E Noemi volta já anciã, né, com as perdas no rosto, né, dos dois filhos, do marido. E Noemi responde para as mulheres assim: não me chamem mais Noemi, me chamem de Mara, porque o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Ela começa a culpar Deus dos sofrimentos que ela passou. Ela fala: de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. O que eu aprendo nesse texto, gente? Ruth, por amor à sua sogra e por saber que ela era a única pessoa que podia estar acompanhando a sua sogra nesse momento, ela decide abrir mão dos seus sonhos, ela decide abrir mão da possibilidade de ser mãe, porque ela não sabia o que esperava ela em Belém. Ela abriu mão de ficar no meio da sua parentela, da sua família, da sua casa. Ela abriu mão dos seus amigos, né? Ela abriu mão até de viver o seu luto, porque ela tinha ficado órfã, viúva, recentemente, ao contrário de Noemi, que já havia se passado 10 anos que Noemi tinha ficado viúva, né? E Ruth tinha acabado de ficar viúva. E quando Ruth, ela resolve, né, e faz aquela declaração linda que o teu Deus será o meu Deus, né? Para onde fores eu irei contigo, que é uma das declarações mais bonitas, né, da Bíblia. Ruth chega em Belém. Noemi chega toda amargurada, né? Toda triste, toda rancorosa, toda brigando, né, com Deus e com o mundo, porque ela literalmente chegou brigando com Deus. E muitas de nós, às vezes, nós nos deparamos com uma cena mais ou menos assim, né? Às vezes acontece alguma coisa com a gente só fala assim: poxa, cadê Deus que não viu isso, gente? Se Deus existe, por que estou passando por isso? Se Deus existe, por que Deus permite coisas na igreja dele? Vocês não fazem essas perguntas? Ou só eu faço? Sempre, né? Às vezes eu me pego pensando assim: meu Deus, se eu fosse Deus, isso não ficava assim não. Se eu fosse Deus, a coisa, eu já tinha mandado fogo do céu, já tinha consumado tudo. E às vezes a gente age como Noemi. Mas olha a diferença, olha como Ruth agiu. Capítulo 2. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se de Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir.
Aí Noemi respondeu para ela: vai, minha filha. Noemi já estava falando: vai, minha filha, faz qualquer coisa, me deixa sozinha, porque Noemi aqui, ela apresenta até um certo grau de depressão, tá? Uma pessoa triste, que não tinha mais alegria. Então ela vira para Ruth e fala: vai, minha filha, vai fazer alguma coisa. Então Ruth, diante daquele novo, né, que ela estava vivendo, ela não sentou e foi chorar. Ela não blasfemou contra Deus, apesar dela não ter escutado sobre Deus desde pequenininha. O pouco que ela ouviu sobre Deus, ela foi fiel, ela colocou em prática, né? E às vezes é assim, às vezes um crente novo, né, nos ensina coisas que a gente fica assim: nossa, é verdade, eu estou agindo como uma criança na fé, né? Porque às vezes a gente leva lições de pessoas recém-convertidas que nos fazem pensar assim: poxa, como eu estou sendo infantil, né? Às vezes isso acontece com a gente. E Ruth, quando chega em Belém, Ruth arregaça as mangas, não fica resmungando, não fica remoendo amarguras porque Deus fez isso, porque Deus fez aquilo. Ruth vai trabalhar. Ruth não era preguiçosa, né? Ruth não era aquela mulher preguiçosa. Ruth era como uma mulher de Provérbios. Ela: olha, eu vou trabalhar onde eu puder. Ela fala exatamente isso: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Ou seja, ela nem sabia se ela ia poder recolher as espigas, né? Ela foi tentar, assim como nós, né? Às vezes a gente fica sem saber: Senhor, por onde eu vou começar, né? O que eu faço agora? Aconteceu isso, o que eu faço? E nós temos que pedir a Deus a direção, para que que Deus nos encaminhe no caminho certo, para que Deus nos direcione no caminho certo, né? Para que as pessoas que estejam na nossa frente, na nossa volta, sejam usadas por Deus para fazer a vontade dele, né? E Ruth trabalhou de sol a sol. Diante dos desafios que nós temos, irmãos, diante de perdas de emprego, diante de falecimentos na nossa família, porque todas nós vamos passar por isso. Quem não já passou, vai passar, né? Diante de doenças dos nossos filhos, nós mesmos, né? A gente não pode se tornar amarga. A gente não deve blasfemar contra Deus, perguntar: Senhor, por que isso? Por que aquilo? Porque a Bíblia fala que o sol, ele nasce para todos que estão debaixo do sol, né? O bem e o mal, ele vai atingir todos nós, né? Mas a diferença é como nós passamos pelos problemas. Nós sabemos que Deus está conosco. Isso a gente não pode duvidar. Por mais que a gente se sinta, né, como se fosse naquele dia nublado, que você não está vendo o céu, mas você sabe que o céu está ali. Deus pode não estar se mostrando para você, mas Ele te tem na palma das mãos dele. Amém? Nós não podemos duvidar disso. Nós não podemos cair no erro de Noemi, né? De, apesar de conhecer a Deus, apesar de já ter visto milagres de Deus, apesar de escutar as histórias dos patriarcas, né? Noemi começou a blasfemar. E Ruth, não, Ruth, ela seguiu em frente. Ruth foi fazer a única coisa que estava ao alcance dela: recolher as espigas. E isso também me chamou a atenção, porque às vezes, irmãos, a gente quer fazer coisas grandes, né? A gente quer o nosso nome vinculado a coisas maiores, né? A gente quer, eu não quero servir, eu quero pegar logo o microfone, eu quero estender as minhas mãos e orar pelos enfermos, eu quero pregar nas praças, eu quero pregar em congressos, eu quero ser chamada para conferências, eu tenho doutorado. E às vezes Deus está te mandando recolher espigas, né? E às vezes a gente fica chocado, porque não, eu recolher espigas? Não, eu não mereço. As minhas mãos são muito bonitinhas para recolher espigas, né? E às vezes a gente menospreza aquilo que Deus está mandando a gente fazer naquele momento. E lá em Eclesiastes, como a gente leu, tem tempo para todas as coisas. Às vezes é tempo de recolher espigas, né? Então não menospreze. Assim como
Ruth não menosprezou o tempo que ela tinha. A única coisa que ela podia fazer naquele momento era recolher as espigas. E ela foi fiel e obediente. E sabe o que acontece, né, gente? Todo mundo conhece a história de Ruth. Ruth se casa com Boaz. Ruth dá um neto para Noemi. Noemi volta a sorrir, ou seja, a alegria que Noemi já não sentia, Noemi volta a sorrir. E Ruth entra na linhagem de Jesus, ou seja, Ruth vem a ser a bisavó de Davi e ganha, né, o privilégio de fazer parte da genealogia de Jesus. Então, Ruth recebeu a recompensa pela sua obediência, pela sua fidelidade. Ruth não foi fiel só à sua sogra, né? Porque a gente vê uma história bonita de amizade, de cumplicidade entre uma sogra e uma nora. Mas aqui, Ruth foi fiel a Deus, né? Ruth fez aquilo que lhe cabia naquele momento. E é essa o exemplo, né, de mulher que eu gostaria de deixar com vocês também. Se Deus está te mandando fazer algo pequeno, pregar para uma vizinha que você de repente não gosta, ou entregar um panfleto numa rua que você acha uma coisa tão pequena, para mim isso é pequeno, faça. Porque seja fiel no pouco, porque Deus te colocará sobre o muito. Né? Nós temos que aprender que existe tempo de plantar e tem o tempo de colher. Se é tempo de recolher espigas, recolha as espigas, porque o tempo de chegar lá em cima no palácio vai chegar. Se Deus tem isso para você, Deus vai te entregar. Tá? Agora, se Deus está te mandando ser obediente, seja obediente. Diante dos desafios, não murmure, não fique rancorosa, recolha as espigas. O segundo exemplo que eu quero dar para vocês nessa noite são duas mulheres que praticamente quase não aparecem na Bíblia. Elóide e Eunice. O texto que menciona essas duas mulheres está em 2 Timóteo 1,5. Eunice era mãe de Timóteo e Elóide era avó. Timóteo foi o discípulo, né, de Paulo, um discípulo amado, que Paulo depositava em Timóteo toda a sua confiança. Paulo tratava Timóteo como se fosse um filho, mas era um filho espiritual, porque Timóteo era filho de Eunice. E o texto lá em 2 Timóteo 1, eu vou ler só o versículo 3 até o versículo 5, fala o seguinte, Paulo falando dessas duas mulheres, né? Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Depois, em Atos 16, vocês não precisam abrir, eu vou ler, só para dar continuidade à genealogia de Timóteo, Paulo fala o seguinte: chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida, Eunice, e seu pai era grego. Simone, o que essas duas mulheres têm a ver comigo? Né? O que essas duas mulheres têm a ver com os desafios que eu passo hoje em dia? Tem muito, gente, porque se vocês... tem muitos casos, né, de mulheres do nosso meio que vivem como Eunice. Se vocês repararem nesse versículo, capítulo 16, Paulo diz que Eunice era uma judia convertida, ou seja, ela não era judia de berço, ela se converteu ao judaísmo. E o seu marido, ele era grego, ou seja, ele não era convertido, né? E às vezes isso passa desapercebido, né? Ninguém pensa no que fala o texto, ninguém presta atenção. Mas os gregos, eles tinham um certo rinchazinha com os judeus, né? Porque os gregos se achavam superiores intelectualmente. A gente conhece várias histórias. E eles achavam os judeus meio loucos, né? Por acreditar num Redentor, enfim. Eles não acreditavam que Jesus era o Salvador. E Timóteo foi criado nesse ambiente, né? Em que Eunice era convertida,
e o pai era um grego. E a mulher, ela conseguiu, uma mulher sábia, né? A Eunice, a mãe dela, né? Porque provavelmente Eunice se converteu pelo testemunho da mãe, porque Paulo lá em Timóteo fala que a fé primeiro nasceu na avó de Timóteo e depois na sua mãe. Então, hoje nós temos muitas mulheres, né, que o seu marido não é convertido e que, em vez de atraí-los para Cristo, a mulher começa a afastá-lo cada vez mais de Cristo. E a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, né? Ela dá um exemplo, ela testemunha para os seus filhos e para o seu marido. Uma coisa que me chamou a atenção no exemplo de Eunice é que mesmo ela tendo um marido grego, ela não abriu mão de ensinar os seus filhos. Timóteo foi criado na palavra. Timóteo, quando se converteu, Timóteo ele tinha base bíblica, né? Timóteo não conheceu a palavra por conta de Paulo, né? Timóteo tinha referência em casa da sua mãe e da sua avó. E Timóteo foi um ótimo obreiro, né? Um discípulo amado de Paulo. Mas por quê? Porque ele ouvia a sua mãe. Então, esse é um outro recado que eu tenho para te dar. De repente o seu marido não é evangélico, de repente ele ainda não se converteu a Deus, Deus não chamou ainda para si. Não perca a oportunidade de criar os seus filhos no caminho do Senhor. Porque nós não podemos, mais uma vez, começar a jogar a culpa em Deus. Porque o meu marido não é convertido, eu não posso nem orar com meus filhos. Use o exemplo de Eunice. Eunice ensinou Timóteo desde pequeno. Ela se converteu e ela ensinou Timóteo no caminho. Então, não jogue desculpas ao vento, né? Não dê desculpas para não fazer, né? Ensine o seu filho no caminho. Provérbios fala que ensina a criança no caminho que deve andar, ou seja, não é apontar o caminho para a criança, é andar com ela no caminho. A criança ela aprende muito pelo que ela vê, mais até do que o que ela ouve, né? Os adolescentes, enfim, o seu exemplo de vida ele fala muito mais do que as suas atitudes, porque o seu filho vê, né? Os nossos parentes eles podem muito testificar a nosso favor ou contra nós, não é verdade? Por quê? Porque eles sabem como nós somos fora do ambiente de igreja. Ou seja, o seu testemunho que vai valer para o seu filho não é o que você passa aqui na igreja, é o que você passa quando você está sozinho com ele. Então, como Eunice, não coloque desculpas, sabe? Creia que Deus, no devido tempo, Ele pode salvar o seu marido. Deus, no devido tempo, Ele pode salvar o seu filho. Mas ensine o seu filho as coisas de Deus. Não abra mão disso. Não abra mão de ter um momento entre você e ele para você passar as verdades do Evangelho. Mesmo que ele já seja um adolescente e fale assim, ai mãe, que coisa careta. Mas sente, sabe? Não vou falar perca tempo orando, não, mas assim, dedique tempo orando pelos seus filhos, dedique tempo orando pelo seu marido, dedique tempo orando pela sua família, pelos seus vizinhos, pela sua parentela. Porque Deus ele é poderoso. E é interessante, irmãs, que o exemplo de Lloyd, de Eunice, né, a mulher quando ela tem uma vida, né, de fidelidade, ela não chama a atenção só das pessoas que estão ao redor dela, né? A dona Norma não chama só a atenção das pessoas que estão em volta. Quando a mulher ela vive, né, de acordo com os princípios bíblicos, ela chama a atenção das pessoas que têm contato com ela. Para você ter uma ideia, Paulo, ele lembrava de Lloyd, ou seja, Paulo honrou a fé de Lloyd, né? Paulo fez questão de escrever que ele recordava da fé genuína que Lloyd tinha. Então, assim, a mulher, quando ela é sensata, quando ela é prudente, ela não abençoa só os seus filhos, ela se torna exemplo de pessoas que
que talvez você nem perceba, né? Talvez no seu trabalho você nem perceba que tem uma pessoa que te admira, que você é referência. E nós temos que ter um cuidado, irmãs, porque assim, às vezes a gente não tem noção do quanto os nossos atos podem abençoar uma pessoa e também podem amaldiçoar. Às vezes, na correria do nosso dia a dia, a gente não percebe que o tempo inteiro você está sendo, como é que eu vou falar a palavra? Observado, sabe? O tempo todo. E quando você é crente, lá no meu trabalho, o meu tio foi colocar no Facebook pastora. Agora, gente, no meu trabalho, pessoal... pastor, eu fico assim, para, gente, eu não sou pastor. Sim. Eu falei assim, eu não sou pastor, mas é uma zoação. E assim, eu não posso fazer nada. Se eu tiver um dia lá preocupada com muito trabalho, às vezes eu fico no computador, a minha testa franze, que eu fico olhando assim. Aí sempre passa pastora, que cara é essa? Aí eu fico, ai meu Deus. Quando eu mato junto. Mas é verdade, gente. Assim, independente, né? O seu testemunho, ele fala a favor de você. Porque se você tem uma vida íntegra, né? Uma pessoa honesta, piedosa, as pessoas podem não falar, mas elas sabem. Elas sabem quem você é. Elas sabem se você é digna de confiança ou não. Elas sabem se o seu testemunho de vida é verdadeiro ou não. É horrível a pessoa chegar na igreja e um vizinho apontar e falar assim, coitado, vai enganar os crentes lá. Olha que coisa feia, né? Que testemunho feio. Mas as pessoas sabem, gente, as pessoas que vivem ao nosso redor, no nosso trabalho, na nossa faculdade. Eu acho interessante que muitas vezes você não precisa nem carregar faixas. Você não precisa nem se apresentar como evangélico. Às vezes, no dia a dia, as pessoas chegam para você e falam assim, você é diferente. Qual a tua religião? Né? Já aconteceu aqui com vocês? Comigo acontece sempre. Só olha para mim e fala assim, nossa, você é muito diferente. Você é, graças a Deus. Esquisita não, né? Esquisita é feio. Mas as pessoas, a gente marca. Né? E a gente tem que pedir a Deus, Senhor, eu quero marcar a minha geração como Eunice marcou a vida de Timóteo. Eu quero marcar a vida das pessoas que estão ao meu lado como o Lloyd marcou a vida de Paulo. Né? Eu quero ser essa mulher virtuosa. Eu quero, diante dos desafios, o meu marido não é crente, o meu filho está envolvido com coisas que eu não concordo, mas eu quero permanecer diante de ti. Assim como Eunice permaneceu, siga em frente. Faça aquilo que está ao seu alcance. Assim como Ruth fez, recolha as espigas de milho. Se o que está ao teu alcance é só orar, não ache que é só orar, ore. Se o que está ao seu alcance é falar de Jesus para o seu marido, com o seu testemunho, não acho que isso, não menospreze, né? Como Paulo fala para Timóteo, não menospreze o dom que há em ti, faça aquilo que está ao seu alcance. E eu queria deixar com vocês esses exemplos de mulheres que abençoaram a sua família, abençoaram seus filhos, ensinaram os princípios bíblicos, né? Mulheres que, como nós, tiveram medo, né, tiveram problemas, mulheres que também tiveram fraquezas, mas que elas se levantaram e elas deixaram um exemplo para que a gente siga, né? A Bíblia, ela é um manual de vida e todos os momentos que a gente passa, você pode ter certeza que Deus vai falar com você na palavra, porque a Bíblia ela é repleta de situações parecidas com a que a gente vive, né? Desafios assim como os nossos. E aí você vai falar para mim, Simone, mas diante dos papéis que a gente desempenha, qual é a nossa atitude, né? Enquanto mãe, qual é a minha atitude? E aí eu te falo que enquanto mãe, você tem que criar os seus filhos para serem flechas na mão de Deus. Assim como Eunice criou Timóteo,
né? Assim como Ruth gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi, né? Crie o seu filho, irmãos, pensando, colocando ele sempre nas mãos de Deus. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Não é importante ser um bom profissional? É. Não é importante ele ser bem sucedido? É. Mas se você criar o seu filho para ele ser uma flecha na mão de Deus, irmãos, todas as outras áreas vão ser contempladas. Amém? Se você cria o seu filho, e aí as mães que têm filhos pequenos, que estão gerando, pense sempre nisso. Não fica pensando, eu vou criar o meu filho para ele ser um alto executivo. Amém. Se Deus tem isso para ele, glória a Deus. Mas crie o seu filho nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque é simples, irmãos. A pessoa que tem os princípios de Deus no seu coração, ela vai ser um bom profissional. Ela vai ser uma boa profissional. Por quê? Porque a pessoa vai cumprir as regras, a pessoa vai saber se submeter à autoridade, a pessoa vai ter responsabilidade, a pessoa vai ser comprometida, porque isso está na Bíblia. Então, todo o caminho que Deus tem para os seus filhos vai acontecer. O básico é você criar, o básico, né, que não é básico, é você criar os seus filhos para que eles sejam flechas na mão de Deus. Senhor, cuida do Lucas, cuida do Henrique, para que eles sejam flechas, porque a flecha, ela vai para onde Deus quer que vá, né? A flecha lançada, ela atinge o alvo, se ela for lançada por Deus, né? Então, todas as outras áreas, não fiquem preocupadas com isso. Ai, meu Deus, eu não tenho recursos para botar o meu filho numa escola de primeira linha. E quanto mãe, gente, a gente se preocupa com isso, né? Eu me preocupo, eu quero pagar um curso de inglês para o Lucas, eu quero que ele faça um esporte, eu queria que ele fizesse, tocasse sax. A gente tem sonhos para os nossos filhos, né? A gente tem projetos, e isso não é pecado. Mas o mais importante é você criar no seu filho a base bíblica, porque todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Amém. Se o seu filho tem temor a Deus, ele vai chegar onde Deus quer que ele chegue. Amém? Como filhas, Simone, o meu papel de filha. Então, na Bíblia, a gente vê Deus falando, aliás, é o primeiro mandamento com promessa, né? Honrar nosso pai e nossa mãe, assim como para que se prolongue os dias na terra. E quando a gente está na igreja, a gente escuta muito isso e a gente pensa sempre em criança pequenininha, né? Culto de adolescente, geralmente o pastor gosta de falar, honra seu pai e sua mãe, hein? Ou então, quando a criança está fazendo alguma bagunça, honrem, senão você vai morrer cedo. Vai ser até uma pressão. Mas é interessante, irmãs, como hoje no nosso meio existem mulheres que não têm relacionamento com seus pais. Por algum motivo houve uma decepção, por algum motivo houve um desapontamento, o seu pai, que era o seu herói, deixou de ser, a sua mãe, que era a pessoa que você tinha como exemplo, parou de ser, e houve um rompimento. E tem pessoas na igreja vivendo uma vida dentro da igreja e que não tem relacionamento com seus pais. Então, enquanto filhas, nós devemos honrar os nossos pais. Eu preciso honrar minha mãe, eu preciso honrar o meu pai. Não é porque eu sou mãe que eu deixo de ser filha. Pelo contrário, quanto mais a gente tem entendimento, a gente percebe que honrar significa dar privilégios. No dicionário diz que honrar é você respeitar, é você dar privilégios, ou seja, entre 100 mulheres, eu tenho que preferir, pela palavra de Deus, dar honra à minha mãe. Então, meu conselho nesta noite, se tem pessoas aqui que carregam ressentimento com seus pais, sabe, que às vezes, talvez esse ressentimento ficou e os seus pais já faleceram, mas você ficou com aquela mágoa, sabe? Pede para Deus tirar isso do seu coração, sabe? Pede para Deus transformar esse sentimento num carinho, né? Que você possa lembrar dos seus pais e pensar, Senhor, eu deposito em Ti. Se o teu pai, se a tua mãe não foram bons para vocês, né? Porque a gente sabe que tem histórias, que a Bíblia fala que ainda que o seu pai e sua mãe te abandone,
Eu, todavia, não me esquecerei de ti. Ou seja, transfere para Deus. Se você não teve um pai físico, se o teu pai te abandonou, transfere para Deus. Honre a Deus, né? Mas honre como filha, como esposa. Simone, qual o papel da esposa? Você vai vir com aquele papinho de submissão, né? Gente, não tem como fugir muito disso, porque a palavra de Deus diz, lá em Gênesis, Paulo fala que as mulheres precisam ser submissas aos seus maridos. Só que hoje em dia, quando a gente fala de submissão, as meninas, né, as mulheres assim, mais novas, a gente tem certa alergia, né? Vai dando uma coceira falar de submissão, porque você logo pensa assim, poxa, como assim? Me submeter dá a impressão que é uma inferioridade, né? Que eu sou inferior ao meu marido, e não é assim. Não é isso. Quando Paulo fala para a gente se submeter, ele não está falando, ele está falando de função, ele não está falando de poder, tá? São posições. Para a gente entender submissão, a gente tem que entender a Trindade. Jesus é Deus, certo? Todo mundo concorda, né? Só que em Filipenses 2, 5, 8, Paulo fala o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Aí você me pergunta, mas mãe, o que isso tem a ver com eu ser submissa ao meu marido? Tem tudo a ver. Você só consegue se submeter se você entende a doutrina da Trindade. Por quê? Jesus era igual a Deus, Jesus é Deus, né? Porém, Jesus se esvaziou-se para obedecer a Deus Pai. E assim somos nós com o nosso marido, né? Nós não somos inferiores a Ele, né? O termo submissão, ele não trata de inferioridade, ele se trata de papéis, né? E você pode pensar assim, como eu posso me submeter a alguém igual a mim? Mas aí você está pensando em Jesus era Deus e Deus era Deus, mas Jesus se submeteu. Então você tem que entender a doutrina da Trindade para você transferir para a sua vivência diária. Somente entendendo a posição, né, que Jesus tomou na morte, né, na sua missão de morrer na cruz, nós vamos entender o sentido de ser submissas. E isso não significa que você está sendo diminuída perante o seu marido, tá? Isso é muito importante. Nós precisamos entender que não é nenhum sacrifício se submeter a quem te ama. Porque o papel do marido, segundo a Bíblia, é amar a esposa de tal maneira que dê até a sua própria vida por ela. Então o papel dele é muito mais difícil que o nosso, né? Porque Paulo não manda, né, a mulher morrer pelo marido, mas o marido tem que morrer pela esposa. Então você se submeter a quem te ama não é sacrifício, né? É prazeroso, é você caminhar junto para construir uma família, é você se sujeitar-se no amor, sabendo que Deus, Ele tem planos e propósitos. E Deus desde Adão disse, né, falei uma auxiliadora que me seja o quê? Idônea, ou seja, igual, né, que caminhe lado a lado, né? Então tire essa imagem da sua cabeça que submissão, você está sendo inferior ao seu marido. Não é isso, né? Porque às vezes hoje em dia as mulheres ganham mais do que os seus maridos, as mulheres são independentes, e isso não é errado, pelo contrário. Lá a gente vai voltar no texto de Provérbios que diz que a mulher, ela trazia os mantimentos, né? E que o marido ficava lá na cidade. Então, não entenda o submissa como você sendo inferior. Entenda o papel diante da sua família. Porque você está se submetendo a quem te ama, né? É lógico, irmãs, que existem casamentos que de repente o marido não conhece a Deus e o marido maltrata a esposa. Enfim, são situações totalmente, né, atípicas que nós temos que colocar diante de Deus, para que Deus transforme a vida dessa pessoa, né? Mas a Bíblia, né, o nosso manual, ela fala sobre isso,
Então, toda vez que você pensar assim, eu tenho que me submeter, pense com amor. Porque se o teu marido te ama, ele não vai pedir nada para você que te afronte. Amém? Se o teu marido te respeita, te ama, o que ele te pedir não vai ser nenhum sacrifício. Então a gente tem que pensar por esse lado. Do mesmo jeito que Jesus se esvaziou de ser Deus e se fez como nós também temos que dar atitudes de amor. Amém? E Simone, tá acabando, gente. Como profissional, como que eu posso, você já falou como mãe, como filha, como esposa, mas é como profissional. A minha área profissional não está bem, vamos lá. Vamos voltar para Provérbios 31, né? O texto inicial que a gente leu dessa mulher virtuosa. Essa mulher que a gente se depara com ela em Provérbios, ela provavelmente era uma mulher como nós, né? Como a maioria de nós aqui. Quantas aqui trabalham fora? Amém.